Olá, meu nome é Rodrigo Almendra e você está no Saber Direito Responde. Esse é um momento muito especial de um encontro entre o professor e os alunos, porque a partir desse momento existe um discurso e da racionalidade do discurso surge uma síntese que nada mais é que um crescimento jurídico para mim e para eles que estão aqui presentes. Então é uma oportunidade muito especial. Durante essa semana tivemos a oportunidade de falar sobre crimes contra o patrimônio, lá desde o furto até as disposições gerais, pincelando diversos aspectos importantes para a graduação e para concurso público. Então, vamos começar ouvindo nossa querida aluna Olívia, daqui de Brasília. Que dúvida você nos traz, Olívia? Eu tenho uma dúvida referente ao furto no tocante ao repouso noturno. O repouso noturno, teoricamente, trata do horário de descanso da pessoa. Porém, esse noturno é o que me deixou mais na dúvida. Os trabalhadores que exercem suas profissões durante a noite, como o caso do vigia, eles descansam durante o dia. Um agente, sabendo dessa condição de descanso durante o dia, que invade a residência e furta algum objeto, também iria incidir nesse caso de aumento de pena? Excelente pergunta. Pergunta de Olívia é fantástica. Gostei muito, sério, de verdade. A figura do furto noturno obedece a um critério denominado astrofísico sociológico. Nome difícil para um conceito em si muito simples. A gente diz astrofísico porque, em uma linguagem bem simples, se minha mão fosse o Sol e fosse a Terra, existe um pedaço da Terra banhado pela luz do Sol. E toda a outra face da Terra, obviamente, seria a noite. Então, o conceito de noite para o furto noturno é o conceito de ausência de iluminação de luz, o que automaticamente vai variar conforme o local do planeta Terra que você esteja, ou mesmo a estação do ano. Então, se o Sol nasce às 4 da manhã e se expõe às 4 da tarde, ou se nasce às 8 e se expõe às 10, você vai ter uma diferença conforme a região do planeta. Isso é o conceito de noite. Mas o critério é astrofísico / sociológico, implica dizer a figura do repouso. Então, para se caracterizar o furto noturno, é necessário que, além da noite, um outro critério que seja somado, que é o momento em que a sociedade repousa, daí ser um critério sociológico. E é esse o ponto crucial da questão. Porque não importa se o sujeito passivo dorme, o importante é se a sociedade naquele momento dorme. Então, se o vigia às 9 da manhã dorme porque trabalhou durante a noite, a sociedade não dorme. Se a sociedade não dorme, o gatuno que pular o muro chamará a atenção do vizinho, que viu, eita, um sujeito pulando o muro da casa de seu Pedro, que está dormindo. Então, é justamente essa atenção coletiva, essa atenção social que faz com que o crime de furto noturno não se aplique, a majorante não se aplique. Agora, se o crime é praticado à noite, quando todos dormem, então a majorante se aplica. Consequências lógicas disso. Pouco importa se a casa está ocupada ou desocupada. Pouco importa se um ambiente é residencial, comercial ou industrial. O importante observar é que se trate de noite e que naquele período, aquele contexto social, durma. Então, é uma cidade que dorme meia-noite e o furto foi praticado 1 da manhã, então ele se valeu de um repouso social para praticar o furto, então a majorante se aplica. Na tua pergunta, foi 9 da manhã, era dia. Mas o paciente em si, o sujeito passivo, dormia, a sociedade não. Então era dia e a sociedade estava acordada. Não se aplica a majorante do furto noturno, vira uma figura de furto simples. Vamos ver o que é que temos de dúvida de doutora Daniele, vinda do Rio de Janeiro, aluna do professor Márcio Risch. Seja bem-vinda, Daniele. Obrigada. Professor, o senhor ao iniciar, né, as suas aulas, o senhor começou assim como um assunto, como uma mensagem propedêutica, introdutória. O senhor falou sobre o furto. E a minha dúvida é justamente acerca do furto no que concerne as qualificadoras. Que se um agente, ele rouba um carro e para roubar, para romper com o obstáculo, ele simplesmente quebra o vidro e faz uma ligação direta. Eu estou diante de quê nessa situação? Eu estou diante de um furto simples,
diante de uma qualificadora com rompimento de obstáculo, e logo em seguida eu tenho tipo que o senhor rouba o carro, a pessoa rompe com o obstáculo, e para romper com esse obstáculo, para pegar tipo que uma carteira com valor irrisório, né? Eu estou diante de quê? De uma qualificadora ou de um furto simples? E, de acordo com a resposta do senhor, o porquê dessa discrepância? O que o legislador ele pretende com isso? Quando ele qualifica e quando ele simplifica de um lado? Maravilhosa pergunta carioca vinda de Petrópolis. Petrópolis. Muito bem, vamos lá. É um tema bem interessante, doutrinário e jurisprudencial, porque o que existe em voga aqui é um debate de plano de fundo, jurídico mesmo. Olívia que vai gostar desse debate, porque é o direito tentando se aplicar ao fato e não o fato tentando se aplicar ao direito, em uma análise, seguinte prisma. Existe uma qualificadora do crime de furto que é a destruição de obstáculo. Na verdade, se você imaginar ladrão, diamante, e no meio do caminho uma porta, a porta é o obstáculo. Existem várias formas de superar esse obstáculo. Eu posso fazer uso de uma chave falsa e abrir a porta. Aí o legislador diz que se eu fizer isso, qualifica, porque a chave é falsa. Eu posso arrombar a porta, mas se eu fizer isso, também qualifica, porque vai ser destruição de obstáculo. Eu posso pular a porta, mas se eu fizer isso, qualifica, porque é escalada. Ou eu posso cavar um túnel tal qual um cachorro e ir por baixo da porta, mas também é forma de escalada. Uma escalada subterrânea, mas é chamada de escalada. Então, qualquer forma de superar esse obstáculo vai qualificar o crime de furto. E aí, um dos exemplos mais clássicos na doutrina é, então, se eu quebro o para-brisa de um veículo para subtrair um objeto deixado dentro do veículo, vai ser furto qualificado pela destruição de obstáculo. Tá, ok, entendi o raciocínio. Mas se eu quebro o para-brisa do veículo para subtrair o próprio carro, aí vai ser furto simples, porque aquele para-brisa é parte da coisa destruída e não obstáculo à coisa. Então, não foi a porta da garagem que eu quebrei, foi um pedaço do próprio carro que eu quebrei, então seria furto simples. Esse entendimento clássico e antagônico, a verdade é essa, acho que Daniel tem toda a razão a mostrar esse antagonismo, ele não consegue subsistir a um raciocínio de natureza pragmática, ora bolas. O crime de furto protege o patrimônio. Onde é que o patrimônio é lesado com maior intensidade? É quando eu subtraio o carro ou o objeto deixado no carro? O carro, é óbvio. Então, por que se eu levar o carro, a pena vai ser de furto simples, 1-4. E se eu levar o objeto deixado no carro, a pena vai ser de furto qualificado, 2-8. Há um antagonismo. Quem tenta resolver o antagonismo é o STJ. O STF não tem esse entendimento, pelo menos não tem esse entendimento ainda, talvez por faltar a oportunidade de atualizar esse entendimento. O que o STJ fez foi dizer, ora bolas, pelo princípio da proporcionalidade, se a subtração do carro é punida com furto simples, a subtração da bolsa, do tênis, da carteira, ou do objeto deixado dentro do carro tem que ser punida com igual intensidade. Então ele considera, com a destruição de obstáculo, tanto a subtração do carro como do objeto dentro dele deixado, hipóteses de furto simples. Mas, repito, entendimento de STJ, diferente do entendimento clássico da doutrina e do próprio STF, que faz a distinção entre qualificado e simples. Doutor Rudney, que me traz de pergunta? Muito bem. Professor Rodrigo, no crime de roubo, o aumento de pena com emprego de arma pode incidir quando, por exemplo, a arma utilizada no crime for uma arma de brinquedo? Excelente pergunta. Muito boa. A pergunta da margem, inclusive, é muitas outras. Tem um debate muito bacana que você faz em cima da figura da arma de brinquedo. Porque a arma de brinquedo me remete à ideia de arma sem munição, arma sem condição de disparo. Dá para ampliar a pergunta. Bom, vamos lá. Primeiro, se a arma é de brinquedo, não é arma, é brinquedo. A primeira grande diferenciação é essa. Brinquedo é brinquedo, arma é arma. A arma se diferencia de brinquedo porque a arma é capaz de causar lesão. Brinquedo não é capaz de causar lesão. A menos que você diga que foi o susto, mas aí eu nem preciso de arma. Posso chegar para alguém nas costas, falar, gritar, ah! E o sujeito pode ter um infarto e morrer ali, e o instrumento foi o susto, não foi propriamente uma arma. Então, o que caracteriza o aumento de pena no delito de roubo é a arma idônea, a arma de verdade, apta a disparar a arma, apta a causar lesão. Isso é um aspecto. Mas como é que eu vou saber que a arma é idônea? Bom, se ela foi apreendida, pericie. Aí é sua obrigação, como delegado, como MP, como juiz, de determinar a perícia daquilo que foi apreendido. E se ela não foi apreendida, que foi jogada na lagoa, se ela não foi apreendida, que foi jogada no rio? Aí qualquer meio de prova é hábil para demonstrar a idoneidade daquela arma. Inclusive, já se admite prova testemunhal para mostrar que se trata de arma de verdade.
falamos no decorrer da semana, outro aspecto jurisprudencial curioso, que dizia o seguinte, olha, se por acaso o advogado de defesa, a gente diz advogado de defesa quase como um vício de linguagem, né? O advogado de defesa falar, não, mas a arma era de brinquedo. Então, doutor, junte o senhor à prova de que a arma era de brinquedo. Você já tem jurisprudência invertendo o ônus da prova, quem vai debater aí certamente a Olívia, que é principiológica, a Constituição diz que o ônus da prova cabe a quem alega, mas aí já tem decisão dizendo, olha, se a defesa alegar que a arma é de brinquedo, prove você que a arma é de brinquedo. Não é de brinquedo, junte aos autos, o que é que lhe custa apresentar a arma de brinquedo? Então, apresente decisões nesse sentido. Então, vamos retomar do início da bancada as nossas dúvidas. Doutora Olívia, que me traz? Professor, a minha dúvida é novamente sobre furto. No artigo 155 do Código Penal, que trata sobre o Instituto do Furto, em seu parágrafo 2º, traz uma causa de diminuição de pena caso o réu seja primário. Porém, se o réu for reincidente, quer dizer que ele já cumpriu ou está cumprindo a pena pelo primeiro delito cometido, ele já terá agravante do artigo 61, inciso 1º do Código Penal, por ser reincidente, e ainda perderá esse benefício da diminuição da pena do parágrafo 2º. Não caracterizaria um caso de bis in idem? Pergunta bem interessante, né? Vinculada à teoria da pena. Bis in idem, para quem estiver assistindo, é a possibilidade de ser punido 2 vezes pelo mesmo fato ou circunstância, ou de ser beneficiado 2 vezes pelo mesmo fato ou circunstância, que é vetado, tanto para o bem quanto para o mal. Você não pode beneficiar com duplicidade, nem piorar com duplicidade. De fato, a nossa legislação diz que quando alguém é condenado por determinado crime, sofrerá efeitos de natureza penal e efeitos de natureza extrapenal, como o dever de indenizar, a obrigação de reparar o dano, perdimento de bens, etc. Limitando-me aos efeitos penais, eles são divididos em 2 grupos. Os efeitos penais primários, basicamente a imposição de uma sanção penal, e aí vem pena privativa de liberdade, restritiva de direito ou pena de multa, e os efeitos penais secundários. Aí, dentre os efeitos penais secundários, diversos são os efeitos. Entre eles, caso eu venha delinquir novamente, eu terei uma agravante penal consistente na reincidência, aí 61, inciso 1º. E eu perco também alguns privilégios previstos lá na parte especial na legislação extravagante. A exemplo do privilégio que eu teria caso praticasse um crime de furto e fosse primário e o objeto furtado fosse de pequeno valor. Privilégio que se repete na receptação, no estelionato, entre outras modalidades de crime. Ponto. Existe bis in idem, na minha opinião, ou seja, você vai ser punido 2 vezes pelo mesmo fato? Não, mas a minha opinião tem base em um aspecto que eu acho importante. A reincidência não é perpétua. Porque se ela fosse perpétua, ou seja, uma vez delinquindo, uma vez sendo condenado por um crime, se eu passasse o resto de minha eternidade, né, ostentando a condição de reincidente, eu teria aí sim uma consequência penal de natureza permanente que é vetado pela própria Constituição. Como a reincidência caduca no período de 5 anos após a extinção da punibilidade pelo cumprimento de pena, você pode observar que o indivíduo que vier a praticar um furto após o período de caducidade da reincidência, voltará a ter os privilégios lá do parágrafo 2º do artigo 155. Então, não me parece, por causa desse aspecto, especialmente por causa desse aspecto, que seja uma violação ao princípio do non bis in idem. Mas é pacífico esse entendimento? Na verdade, eu não conheço esse entendimento de jurisprudência, só de doutrina mesmo. Entendimento meramente doutrinário, sem embasamento nem STJ, nem STF. Bom, vamos encerrar esse bloco, voltamos já com mais perguntas e respostas aqui no Saber Direito Responde. Até logo. Voltamos com o segundo bloco do Saber Direito Responde. Vamos continuar o nosso processo dialógico, construtivo e racional, agora com as perguntas da carioca Daniele. Que me diz, Daniele? Então, professor, a minha pergunta é com relação à apropriação indébita. Tem essa frase que Nelson Hungria diz que a posse ou detenção do conteúdo não faz presumir a posse ou detenção do continente, não faz presumir a posse ou detenção do conteúdo. E a minha dúvida é o seguinte, com relação a essa frase, eu estou diante de quê? De uma posse vigiada ou desvigiada? Eu estou diante de um furto, né?
ou estou diante de uma Apropriação. apropriação indébita? Uhum. Pergunta bem interessante e, claro, o professor Nelson Hungria é a referência ao OConcu em direito penal. Bom, o debate passa por uma distinção entre subtrair e apropriar, que por sua vez passa pela posse vigiada e desvigiada, e daí as consequências disso através de exemplos. Se o sujeito vai a uma loja de shopping e pega uma peça de roupa protegida por um dispositivo eletrônico, ele de alguma forma arranca aquele dispositivo e leva a peça de roupa, o episódio é de furto, é episódio de subtração. Ah, mas você pode contra-argumentar falando, mas ele não tinha posse, ele não estava com a roupa no provador, então se ele tinha posse, por que falar em furto e não em apropriação indébita? É porque a posse era uma posse vigiada. Posse vigiada é quase uma não posse, né? Então, se o sujeito quebra o sistema de vigilância e leva o objeto, o episódio é de furto mesmo. E aí o debate passa a ser, e se o sujeito tem a posse de um cofre, ou de um malote lacrado, ou de uma mala de aeroporto que tem um lacre também para fazer a viagem? Então você imagina aquele funcionário, ou aquele indivíduo, que tem a posse da mala, de fato ele tem a posse da mala, mas não do conteúdo da mala. De modo que se ele rompe o lacre e subtrai o objeto na mala, do malote ou no cofre, existiria aí um rompimento de uma posse vigiada, ou seja, uma típica subtração. Então, o episódio vai configurar delito de furto e não de apropriação indébita, para não se confundir o recipiente com o seu conteúdo, né? A recordação e o ensinamento do professor Nelson Hungria. Rudney, meu amigo, que me traz dúvidas. Muito bem, professor Rodrigo. A dúvida é a diferenciação entre dois tipos penais. Qual a diferença entre o furto mediante fraude e o estelionato? Pergunta muito boa. E é uma pergunta reiterada em concursos públicos, né? Vira e mexe, o sujeito confunde. Bom, existe uma lógica que abrange todos os crimes contra o patrimônio. E aí eu acho que se a gente captar esse raciocínio, facilita uma diferenciação do conjunto. Os crimes contra o patrimônio basicamente se fundam no verbo subtrair, constranger, apropriar, ludibriar, enganar ou um sinônimo parecido com esse, danificar e usurpar. São 6. E a partir disso você distingue os mais diversos delitos contra o patrimônio e até outros. Só a título de ilustração. Do verbo subtrair você tem o furto de coisa comum e o roubo, na categoria dos crimes contra o patrimônio. Mas você também encontra subtrair lá como peculato impróprio. O que vai variar é quem subtrai e o que é subtraído. Na base do constranger você encontra extorsão mediante sequestro e até crimes como concussão, que embora o verbo seja exigir, não deixa de ser um constrangimento só que exercido por funcionário público. Na base do apropriar você encontra muitos outros, do enganar muitos outros. Então, o debate aqui é, como é que eu faço para diferenciar um crime cuja base fundamental, cujo núcleo do tipo é subtrair, de um outro crime cuja base fundamental é enganar? Porque eles podem até ter elementos coincidentes, mas essa base fundamental os diferenciará em essência. Pois bem, o verbo subtrair pressupõe algumas características. Uma delas é a desnecessária colaboração da vítima. Então, se a vítima colaborar, ótimo. Mas também, se ela não colaborar, o sujeito consegue subtrair do mesmo jeito. Essa é a característica do verbo subtrair. Eu não preciso da efetiva ajuda da vítima. Se ela não ajudar, no roubo eu mato, mas eu subtraio. No crime de furto, eu vou lá e pego. Já no verbo enganar, a vítima, ela colabora entregando os seus bens ao criminoso. Então, o sujeito é tão inteligente no estelionato que ele faz com que a vítima, iludida em erro, entregue os seus bens a ele. Tome. E aí ele entrega. Existe, pois, uma diferença entre tomar e entregar. Um ele toma, no outro eu entrego. Um eu tomo, no outro eu entrego. Furto, estelionato. Mas e o que é o furto qualificado pelo estelionato? É algo criado só para me ludibriar? Não, na verdade é uma técnica específica do furto que consiste em diminuir o poder de autotutela, de vigilância da vítima sobre os seus próprios bens. Então eu digo assim, olha, o câmera 1 tem uma carteira maravilhosa, ele está aqui com a carteira e eu quero pegar a carteira dele. Aí foi o que aconteceu. O câmera 1 está olhando para o câmera 3 tirou a roupa no estúdio. Aí todo mundo ficou, meu Deus, ele tirou a roupa no estúdio. Aí todo mundo olha para ele e enquanto todo mundo olha eu vou lá e pego a carteira dele. Eu faço uso de uma história, eu invento uma ficção para distraí-lo e enquanto ele distraído está, eu subtraio os seus bens. Repare que a minha ilusão, o meu teatro, a dissimulação não foi utilizado para que ele me entregue seus bens. Ao contrário, foi utilizado para que ele relaxe as guardas e eu subtraia. Furto qualificado pela fraude. Doutora Olívia, que me traz? Eu tenho uma dúvida em relação ao roubo dessa vez. Sim?
A priori, o roubo, por ser determinado pela grave ameaça ou por violência propriamente dita, não caberia o princípio da insignificância, pelos requisitos que foram entendimento do próprio STF. Porém, em alguns casos, eu vi que, dependendo do roubo, dependendo da ameaça, o princípio da insignificância foi cabível. Eu gostaria de saber como seria. Tá, muito boa pergunta. O princípio da insignificância, que é a base da pergunta da Olívia, é uma causa de exclusão da tipicidade sobre seu aspecto material. Bom, todo e qualquer crime parte da premissa que tem tipicidade. E tipicidade é, ao mesmo tempo, o enquadramento da conduta ao texto de lei, tipicidade formal, cara crachá, então essa conduta amolda-se a essa lei, bom, isso aqui é tipicidade formal. E também a correlação entre se aquela conduta efetivamente causa lesão ao bem jurídico tutelado. Então, o que é que se protege no crime de furto? Se protege o patrimônio. Essa conduta efetivamente causou uma lesão ao patrimônio e essa lesão foi significativa e socialmente reprovável ao patrimônio? Ela foi insignificante, então não tem tipicidade material. Ela era socialmente aceita, então não tem tipicidade material. O princípio da insignificância, portanto, é uma verificação de adequação, de que determinada conduta realmente causou lesão ao bem jurídico, no caso concreto. Ponto. O crime de roubo pode ser praticado por 3 técnicas de violência. A própria, violência física, a violência moral, que é a grave ameaça, e a violência imprópria. Nessa última se baseia o lastro da resposta. A violência imprópria é qualquer técnica utilizada para limitar a liberdade de escolha ou mesmo a possibilidade de defesa da vítima. Por exemplo, utilizar drogas para que a pessoa não tenha capacidade de reagir e então lhe subtrair os bens. É uma forma de violência imprópria que caracteriza um roubo e que a imprensa normalmente chama de Boa Noite Cinderela, que não tem nada a ver com golpe, porque não é um golpe, e a pobre da Cinderela não tem absolutamente nenhuma correlação com o fato. Mas é chamado dessa forma. Pois bem, uma outra forma de violência imprópria seria uma privação da liberdade. E aí me veio à mente um exemplo que tem tudo a ver com a possibilidade, teórica em tese pelo menos, de se aplicar o princípio da insignificância ao roubo derivado de uma violência imprópria, e não da própria ou da violência mediante grave ameaça, que é o caso do Chocolate Bis. Não sei se vocês recordam desse comercial de TV, em que tem um sujeito que está entrando em um banco, uma porta giratória, e aí ele vai colocando carteira celular dentro do guarda-volumes, até que em um momento o guardazinho lá trava, ele nem entra e nem sai. Aí corta a imagem, né, e aparece o guarda comendo o bis. Tecnicamente aquilo é um roubo, porque ele privou a liberdade do sujeito, que não podia mais nem ir nem vir, e subtraiu os seus bens. E na mesma hora comeu, ainda comeu na frente dele, né? Eu sei, é uma brincadeira, é uma proposta de marketing, mas vamos levar esse fato aos tribunais. Será que poderia, em tese, se aplicar o princípio da insignificância? Façamos a verificação. Quais são os bens jurídicos que o crime de roubo tutela? Simultaneamente o patrimônio e a integridade física. Houve lesão significativa ao patrimônio? Não. E lesão significativa à integridade física? Não. Junto com os outros vetores do princípio da insignificância, que eu apelidei de PROL, mínima periculosidade, mínima reprovabilidade, mínima ofensividade, mínima lesividade, né, forma lá o PROL. Se você tiver uma mínima periculosidade, reprovabilidade, ofensividade, etc., aos bens jurídicos envolvidos, em tese, pelo menos, em tese, cabe o princípio da insignificância. Ressalva, Olívia, que no futuro você provavelmente vai ser concurseira ou pelo menos tem exame da ordem. Para fins de concurso público, são reiteradas as questões que perguntam: admite-se o princípio da insignificância para o roubo de R$1? E os gabaritos dizem não. Roubo, em tese, não admite o princípio da insignificância. Essa seria um raciocínio expoente no sentido de um roubo com um tipo de violência específica e em situações muito particulares. Mais uma pergunta? Doutora Daniele? Sim, professor, agora a minha pergunta é com relação ao crime de estelionato, artigo 171. Porque eu acho assim curioso a questão do quando você tem o crime de estelionato e você tem o crime de falso. E o que acontece? Qual será o comportamento quando você tem, né, essas duas condutas e elas se chocam? E aí a doutrina, né, e a jurisprudência, não sei assim, ela te apresenta 4 correntes.
O STF, ele diz que vai ser concurso material, concurso formal. Aí tem aquela que diz que é aquilo que todos nós a gente aprende, né? Do peixão que absorve o peixinho. Só que também não cabe aí. E aí vem uma súmula 17, e essa súmula, ela nos apresenta que o estelionato, que o falso vai se absolver, vai se exaurir, né, no estelionato. E aí, qual deve ser o nosso comportamento de estudantes diante de todas essas correntes, de todas essas possibilidades, uma vez que também nós já aprendemos que peixão, né, aquela teoria de que peixão absorve peixinho. E o que é mais curioso, que eu acho, nessa questão do estelionato, é que o estelionato, ele tem uma pena menor que a do falso. E como que vai se dar isso? Como O vai estelionato, coexistir, né? e isso, como vai coexistir? O estelionato é um crime meio, né, que vai absorver um crime fim. Então, quer dizer que toda essa ideia agora é desconstruída quando vem a súmula do STJ, né, 17, e nos apresenta que o estelionato vai absolver o crime de falso. Captei perfeitamente. Isso. Pergunta bem interessante, e ela tenta, eu vou tentar resolver no tempo que nos resta, primeiro, de forma bem objetiva. A título de prova, o que é que eu faço? É o estelionato que absolve o crime de falso, é o falso que absolve o crime de estelionato, há concurso material, há concurso formal entre os dois. Aplicação direta da súmula 17, o estelionato absolve o crime de falso quando o falso se esgota no estelionato sem mais potencialidades lesivas. O problema, e o debate que fez surgir o problema, isso só faz sentido quando o crime que absolve tem uma pena maior do que o crime que é absolvido. O que pode não existir em algumas espécies de falso. Algumas espécies de falso têm pena maior do que algumas espécies de estelionato. E o problema surgiria pontualmente nesse aspecto. Mas, deixando bem claro que para uma análise de concurso público, para uma análise de graduação, é a súmula 17 do STJ que deve ser respeitada, sim, que deve prevalecer. Queria agradecer a presença da Olívia, da Daniela e do Rudney ao Saber Direito Responde. Muito obrigado de verdade pela presença de todos aqui. Adorei a pergunta de vocês. Espero ter construído de alguma forma para o crescimento jurídico de todos. Obrigado mesmo e até a próxima oportunidade. Obrigado a todos e até o próximo encontro. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.